Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, esta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 196, 199 e 203. Vamos começar então pela página 196. Na página 196, gente, está falando o seguinte: leia o poema a seguir e faça o que se pede. O poema é da Marilda Castanha, tá? Este poema ele fala o seguinte: sabedoria de diferentes povos africanos, que correntes, castigos e preconceitos. Por mais de 500 anos tentaram distorcer, apagar, dispersar. Mesmo assim, os negros e seus descendentes nunca deixaram de fazer cultura e transformar sua própria história, tornando o passado um presente que não pode ser esquecido ou negado, dentro de todos nós, de todos nós, de todos nós, de todos nós. Então, a letra A está falando o seguinte: quais relações a autora estabelece em seu poema para falar sobre os saberes dos povos africanos? A autora enfatiza que correntes, castigos e preconceitos tentaram distorcer, apagar e dispersar os saberes dos povos africanos por mais de 500 anos. Letra B. O que a autora do poema pretende dizer quando ela considera que os negros e seus descendentes nunca deixaram de fazer cultura e transformar sua própria história, tornando o passado um presente que não pode ser esquecido ou negado? A autora pretende dizer que os africanos e seus descendentes no Brasil sempre construíram e transformaram sua própria história. Ela os reconhece como sujeitos históricos, ou seja, que criam sua própria história. Além disso, as influências africanas na cultura brasileira não fazem parte somente do passado, mas estão em nosso cotidiano, em nossa realidade presente. Para ela, o passado é um presente que não pode ser esquecido ou negado. Letra C. Qual recurso foi utilizado no final do poema para reforçar a importância da cultura e da história africanas? O recurso utilizado é o da repetição, que pode ser visualizado no trecho, dentro de nós, de todos nós, de todos nós, de todos nós. Letra D. Você já se perguntou sobre a influência africana em seu cotidiano? Em grupos, no caso, podia ter sido feito individualmente, Elaborem uma lista com exemplos da conexão África-Brasil. Vocês podem listar manifestações religiosas e culturais, culinária, palavras e expressões, festas, ritmos, instrumentos musicais e muito mais. Bom, eu trouxe aqui para vocês apenas algumas sugestões, tá bem? Da alimentação, palavras do nosso vocabulário, também na religiosidade e também nas festividades. É uma sugestão, tá bem? Mas vocês podem pesquisar outras influências culturais no Brasil. Número 3. Leia as informações apresentadas na linha do tempo abaixo. Ela apresenta exemplos de conhecimentos e técnicas desenvolvidas por povos africanos ao longo do tempo. Depois faça o que se pede. A linha do tempo é essa, cerca de 20 mil anos antes de Cristo. O objeto matemático mais antigo é o bastão de Xango, osso com registros de 2 sistemas de numeração. Ele foi encontrado no Congo em 1950 e é 18 séculos mais antigo do que a matemática grega. 3000 a.C. O médico negro Imhotep é visto por alguns estudiosos como o verdadeiro pai da medicina. Ele viveu 25 séculos antes de Hipócrates e já aplicava no Egito conhecimentos de fisiologia, anatomia e drogas curativas em seus pacientes. 2000 a.C. O povo Aia, da região da atual Tanzânia, produzia aço a 400 graus Celsius, temperatura superior à dos fornos europeus no século XIX. Vamos ver o que está sendo pedido. Identifique a qual área do conhecimento ou técnica cada fato da linha do tempo se refere. Bom, seguindo a ordem cronológica, se refere à matemática, à medicina,
a metalurgia e a construção civil também. Letra B. Você já tinha ouvido falar sobre algum desses conhecimentos desenvolvidos pelos africanos? Quais? O que você sabia sobre eles? Bom, sétimo ano, essa é uma resposta pessoal, tá? Se vocês já tinham conhecimento sobre essas técnicas e sobre essas práticas africanas. Letra C. Em sua opinião, o conhecimento dessas práticas culturais possibilita questionar as visões preconceituosas a respeito da África? Escreva um texto sobre o assunto. Também é na opinião de vocês. Este texto pode ser um texto mais curto, tá? Não precisa ser um texto muito longo. Eu trouxe aqui também apenas uma sugestão para vocês. O desconhecimento de avanços técnicos e práticas culturais africanas, como os que foram citados na linha do tempo, pode servir para fundamentar visões preconceituosas, limitadas e distorcidas sobre o continente africano. Reconhecer e valorizar esses avanços e técnicas é fundamental para o combate ao preconceito e para a formação cidadã. Agora a página 199. Gente, na página 199 tem um texto, pessoal, que está falando também sobre a forma como os portugueses viam a forma de organização política do Reino do Congo e que os portugueses projetaram no Reino do Congo a organização política que eles possuem na Europa. Então vamos ver aqui qual é o principal assunto do texto. As relações de poder do Reino do Congo e as distorções presentes nos documentos deixados pelos agentes da monarquia portuguesa que relatavam uma realidade que não conheciam. Ou seja, eles discorriam sobre o Reino do Congo, mas era a vivência daquela população e daquele povo que os portugueses desconheciam, não sabiam como eram as práticas, não entendiam e não conheciam também a organização social e política deste povo. Número 2. Por que os documentos dos agentes da monarquia portuguesa não revelam como era a estrutura sociopolítica do Congo? Porque os documentos associavam a realidade africana ao que eles conheciam na Europa. Na prática, o modelo de governo do Reino do Congo era bem diferente do modelo europeu. Número 3. Como se estruturavam as relações de poder no Congo antes da presença portuguesa? No Reino do Congo, a sucessão ao trono era sustentada por linhagens maternas e dependia da indicação, aprovação ou eleição pelos chefes locais de linhagens. Os concorrentes ao trono dependiam de negociações com chefes de linhagens e clãs ou da força militar de que dispunham. Esse sistema preservava o equilíbrio da sociedade, ou seja, diferente do que acontecia na Europa, né, nos estados modernos europeus, nos estados absolutistas europeus, onde o cargo do monarca era repassado por hereditariedade de pai para filho. No Reino do Congo, essa sucessão ao trono era sustentada por linhagens maternas, né? Lembrando que na Europa, nos estados absolutistas, essa hereditariedade ela era paterna, né? Então eram sistemas completamente diferentes. Página 203. Indique alguns aspectos importantes da história do Reino do Mali. Bom, o Reino do Mali destacou-se entre os séculos XII e XV. Ele surgiu ao sul de onde era o Reino de Gana, né, que também foi um importante reino africano e um rico reino africano também, que dominou o comércio transsaariano na região ocidental da África e ampliou seus domínios do interior do Saara à costa atlântica, ali nas regiões do Mali e da Mauritânia. Também produzia ouro, algodão, sal e tecidos. Número 2. Quais reinos surgidos no continente africano estabeleceram contato com os europeus a partir do século XV? Foram os reinos de Songhai, de Benin e do Congo. Número 3. Explique a relação entre o Mali e o islamismo. O Mali destacou-se por suas universidades muçulmanas chamadas de madraças, né, mesquitas e bibliotecas. Quando o
Mussa, né, ele fez a peregrinação a Meca, doou ouro por onde ele passou para a construção de Mecas, e na cidade de Tombuctu ele desenvolveu, né, construiu universidades, construiu Mecas e construiu também bibliotecas. Letra C. Os principais reflexos dessa relação na cultura malinesa. Na verdade, aqui é a letra B, tá bem, gente? O Mali tornou-se um dos mais respeitados centros culturais islâmicos da África, atraindo poetas, artistas, astrônomos, matemáticos e arquitetos vindo de todo o mundo árabe e de lugares longínquos. Tornou-se um importante centro cultural, né? Número 4. Complete o quadro abaixo. O quadro abaixo, que está pedindo para vocês completarem, gente, ele refere-se aos reinos africanos, né? Localização e características gerais. Então, eu trouxe aqui para vocês o quadro com o reino, a localização e as características gerais. O reino Songhai, ele estava localizado na bacia do rio Níger e expandiu-se para o território do Mali, né? Dominava o comércio através do Saara, atingindo o Mediterrâneo pela atual Argélia. Adotava a religião muçulmana, possuía intensas atividades urbanas e comerciais, construiu escolas, mesquitas e bibliotecas que foram destruídas pela invasão de exércitos vindos do Marrocos, né? E estes exércitos também retomaram as religiões tradicionais. Benin, atual território de Benin, Nigéria e Camarões. Área de captura de escravos por vizinhos rivais. Muitos africanos de origem nagô vieram para o Brasil e provinham desse reino. A cultura de Benin não teve influência islâmica. Monomotapa, sul da África, atuais Moçambique e Zimbábue. Região rica em ouro, cuja população trabalhava na extração do ouro e nas trocas comerciais no Oceano Índico. Os portugueses chegaram à região no século XV e no século XVI. Árabes, europeus e africanos disputavam o controle das rotas comerciais com o Oriente. Congo, região do Rio Congo, antigo território corresponde à parte dos atuais países Angola, Gabão e República Democrática do Congo. Principais atividades econômicas: metalurgia, tecelagem e cerâmica, além da agricultura e do pastoreio. E a gente não pode esquecer também do comércio de escravos, que era realizado intensamente com portugueses, com europeus, tá? Número 5. A forma de organização política tradicional de muitos povos africanos é o clã, que se caracteriza por um grupo de famílias ligadas por laços de parentesco. O texto abaixo explica o papel do chefe desse grupo social. Leia-o atentamente e responda as questões. Bom, o enunciado já está falando sobre o que refere o texto, né? Falando sobre os chefes dos clãs e como que se chega a ser chefe de clãs. Falando também qual que é a função deste chefe do clã. Letra A. Segundo o texto, quais são as responsabilidades do chefe de um clã africano? O chefe ou rei tinha responsabilidade como líder político, juiz, guardião da justiça e da lei, e muitas vezes como sacerdote. Ele personificava o contato do clã com os antepassados e com os deuses. Letra B. Por que o chefe ou rei africano acumula funções políticas e religiosas? Porque para aquelas sociedades africanas, pessoal, não havia separação entre política, religião, lei e moral. O chefe do clã, ele resolvia todas as situações, todas as questões relacionadas aos variados assuntos. Letra C. Em uma sociedade como a nossa, quem exerce as funções políticas e religiosas? O poder político é exercido por indivíduos, né, que são eleitos ou não, responsáveis pela direção do Estado e do governo, no caso o presidente, governador, prefeito, vereadores, né, senadores, deputados. As funções religiosas são exercidas por sacerdotes, pastores, líderes espirituais e outros indivíduos ligados a diversas religiões.
Número 6. Releia o texto Uma Rainha Africana, box Saiba Mais, nas páginas 200 e 201. E responda as questões. Este é um texto, pessoal, falando sobre uma rainha africana que assumiu o reinado, né? E que se destacou por conta de sua diplomacia, por conta de sua habilidade em negociar com os portugueses e, posteriormente, para tentar fazer a expulsão dos portugueses, por se aliar com os holandeses e por se aliar também aos padres capuchinhos. Letra A. Qual foi o papel desempenhado por Nzinga em seu reino? Ela foi nomeada como embaixadora por seu irmão, Nigola Mbandi, para negociar a paz com os portugueses. Quando ele morreu, Nzinga assumiu o trono de Ndongo e passou a comandá-lo. Ocupou ainda o reino de Matamba. Letra B. Que impressão Nzinga causou no encontro com os portugueses? Ela impressionou os portugueses por sua inteligência e habilidade diplomática, habilidade em contornar situações, em conversar, em resolver os problemas, por questões territoriais. Letra C. Identifique as estratégias utilizadas pela rainha Nzinga para lidar com o avanço português no continente africano. A rainha Nzinga, a princípio, estabeleceu um acordo com os portugueses e aceitou ser batizada na religião cristã para garantir a independência e o comércio de seu reino com os lusitanos. Nzinga assumiu o trono após a morte do irmão e fez alianças anti-lusitanas com chefes e grupos africanos próximos. Aliou-se também aos holandeses quando estes invadiram Angola, com os holandeses para fazer, de fato, a expulsão dos portugueses do seu território. Letra D. Na sua opinião, a memória de Nzinga permanece viva até os dias de hoje? Justifique sua resposta. É na opinião de vocês, tá bem, pessoal? Mas tem um trecho no texto que traz a resposta para essa questão. Conforme ressalta o texto, o nome de Ginga ou Ginga, é evocado em rodas de capoeira, congados, maracatus e outras expressões culturais de influência africana no Brasil. Bom, sétimo ano, finalizamos a correção, tá? Façam as correções no caderno de vocês com bastante atenção, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.